Olá, bom dia, meninas. Bom dia. Tudo Bom bom, dia. Inara? Tudo bom, Júlia? Tudo bem? Tudo bom? Como é que foi a aula de história? Ah, foi legal. Foi sobre? Sobre Primeira República. Não lembro nada disso. O que que vocês me trazem de importante disso? Foi meio que uma introdução ainda. Ainda na transição? A formação da República ainda é isso? Foi basicamente isso. E também pegando um pouco da parte armada, eu acho, militar. A primeira fase foi meio militar, né? Uhum. República da Espada, né? Júlia, não escutei. É isso mesmo, Julia. Ela falou da fase da espada. É que eu não lembrava o Ah, tá. nome. Mas é isso mesmo. Entendi. Nada do que eu tenho profundidade. Não faço ideia de nada disso. Queria falar. Ia perguntar, tem alguma relação com a Covid? Tem alguma coisa na Não, pública aí? não. Não tem nada? Não sei, eu acho que não. Poxa, não tem uma doença histórica, assim, daquela época, que matou todos os militares, acabou com a Revolução? Tinha as pestes brabas, né? Aquele período. Sim. Bem, bem. Ok. E de resto, como é que vocês estão? Psicologicamente dizendo. Aproveitando, né, que hoje é o dia do psicólogo. Pois é. Eu tô bem. Eu só tô um pouco cansada e eu acho que eu tô um pouco enrolada também. Tô me atrapalhando um pouco. Eu tô Na com algumas organização? coisas, eu tô com algumas coisas acumuladas, porque ontem eu tive que sair, Uhum, aí acabou que eu não fiz o exercício do dia, aí eu sempre fico muito assim, com a cabeça a mil quando eu fico um dia sem fazer alguma coisa, porque daí hoje vai ter mais coisa para fazer, aí já tem o de hoje e o de ontem. Aí eu fico uhum, surtada. uhum. E tá tudo bem, né? Você teve que sair. Você mesmo falou, né? Acontece. Eu também ontem tinha metas para poder cumprir, não consegui cumprir com essas metas, e a intenção é fazer hoje. Hoje eu preciso sair, e a gente tem que tentar se organizar dentro da problemática, né? Ninguém vive no mundo perfeito. A gente tem que tentar se organizar dentro disso. Tá? Você só não pode deixar se abalar psicologicamente, né? Isso eu acho que é o fundamental, né? A gente se enrolar e se atrasar, acontece. A gente só precisa desenrolar, né? E para se desenrolar, a gente precisa estar com a cabeça boa, senão a gente não consegue sair nunca desse momento, né? Desse espaço. E é isso. Mas bem, muito bem. E vocês, todas as outras? Tainá, Júlia, Sara. Sara que não teve na última aula, né? Eu reparo, hein? Tá tudo certinho com vocês? Tudo bem. Show. Sei lá. Eu perdi um pouco, tipo, antes da quarentena, antes da quarentena. Antes das férias, eu acho que eu tava mais, tipo, tava conseguindo fazer mais coisa, agora eu dei uma diminuída. Uma relaxada. É isso? Mas eu não tô me sentindo culpada, não. Sim, sim. Mas isso por conta do vestibular que foi adiado, o que que tu acha sobre isso? Sei, acho que eu tô cansada mesmo. Sei lá, eu não sei. É Uhum, porque eu nunca gostei de. Acho que ninguém gosta de cursinho, né? Mas eu tô tentando saber lidar de uma forma melhor pra não ficar tão agoniada. uhum. Mas você acha que se fosse presencial, você estaria mais ou menos com o mesmo sentimento, cara? Acho que sim. Acho que sim. Acho que não tem nada a ver com ser online ou presencial, não. Entendi. É um momento meio. Você tem algum problema com ansiedade? Tenho, sou muito ansiosa demais. Fico Ah, então pensando. também sou. Eu acho que eu vivi em cursinho durante 3 anos da minha vida, sabe?
E, e foram momentos, assim, o meu ensino médio não foi um ensino médio muito legal. Então eu tive que basicamente refazer meu ensino médio, foi tenso. E, e eu mudei de cidade, então foi uma coisa meio complicada. Mas eu super te entendo, essa questão do ambiente, do cursinho, da gente achar que tá. Não sei se é essa sensação que você tem, mas às vezes a gente tem a sensação de que está parado, né, de que não tá, as coisas não estão desenrolando, porque você está passando de ano no colégio, você está seguindo, né? Você está na faculdade, está passando de ano, você está seguindo. Você está no curso, às vezes você não tem essa impressão de que você está seguindo, mas você está seguindo. Tem muita gente, inclusive, que está na faculdade, está lá, mas não está seguindo. Muita gente que eu conheço, pelo menos em faculdades que eu tive contato, né, diretamente ou indiretamente. Perdão pelo barulhinho, eu estava com o WhatsApp web aberto para passar as informações para vocês. Então é normal, eu acho que com a questão da ansiedade que todos nós temos, só que em grau diferente, né, acaba piorando um pouco. Então, eu acho que conversar é o melhor caminho para isso, colocar isso para fora, a gente poder discutir, para conseguir se organizar, né? Que foi o que a gente estava falando aqui com a Inara. Que eu não sei se foi uma coisa pontual só por conta de ontem, né, das tuas tarefas, mas a questão da organização acho que é uma das piores coisas, né, associada ao psicológico, é uma das piores coisas dentro do ritmo, né, de estudo para o vestibular. Estou falando isso com total experiência. Então, perdão. É, eu acho que esse, assim, toda semana, né, a gente tem que parar e reanalisar e ver como estamos, porque se a gente colocar no automático, isso vai virando uma bola de neve, né? E a gente tem que evitar isso. Então, era esse o ponto que eu queria chegar. Muito bem. Esperando o pessoal entrar um pouquinho. O Caio tá aí. Bom dia, Caio. Beleza. Eu separei, galera, hoje, para a gente começar, o material que foi algo que a Tainá tinha levantado na última aula, perdão, sobre a relação da renina com a angiotensina. Então, antes da gente dar sequência, né, até porque hoje é aula de Bio 2, eu queria fazer essa relação para vocês, que é um aprofundamento da aula de digestório, endócrino e excretor, tá? Então, eu vou abrir aqui o material rapidinho para poder explicar isso para vocês. Vamos lá. Então, vamos nessa. Aqui a gente tem uma imagem que eu já coloquei lá no WhatsApp para vocês, que é o sistema renina-angiotensina e aldosterona, né? Antes de qualquer coisa, vocês lembram desses termos ou não? Tipo, aldosterona é claro para todos? Tem alguma dúvida? É só para eu não começar a falar aqui um monte de coisa e ter alguém perdido, tá? Eu tô perguntando. Você pode fazer um resuminho que eu não lembro, não. Claro, claro que eu posso. Então, vamos fazer um resumo aqui. Em que contexto, e o pessoal que lembra, eu vou fazendo perguntas retóricas, tá? Eu mesmo vou responder. Então, vocês podem, conforme eu for fazendo as perguntas, tentando responder também. Então, recapitulando aqui o que é necessário para poder explicar esse sistema. Aldosterona. Em que momento eu falei sobre aldosterona? Em que aula foi falada?
foi falada na aula de endócrino, né? Então, a aldosterona, ela é produzida nas suprarrenais, né? Numa parte específica das suprarrenais, que é chamada de córtex renal, né? Então, ela faz parte de um grupo de hormônios produzidos nesse córtex das suprarrenais, beleza? Existem dois grupos. O grupo dos mineralocorticoides e o grupo dos glicocorticoides. No caso dos glicocorticoides, a gente está falando do cortisol. E aí eu não sei se vocês lembram a função do cortisol. Ele está associado à questão da reabsorção de açúcar, né, nos rins. Também participa da gliconeogênese, que é a conversão de proteínas e gorduras em glicose. Isso é o glicocorticoide. O mineralocorticoide é o outro grupo, né, que faz a reabsorção de sais minerais. O próprio nome já diz, né, mineralocorticoide. E qual é o principal hormônio desse grupo? É a aldosterona. Então eu tenho glicocorticoide, cortisol, mineralocorticoide, aldosterona. Beleza? Que faz reabsorção de sais minerais. Essa é uma informação muito importante para você entender o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Beleza? Ok. Bom, e a renina? Cara, a renina a gente falou num outro contexto completamente diferente. A gente falou da renina lá na digestão, quando eu falei que a gente produzia, né, a renina, e a renina participava do processo, ela contribui no processo da quebra de proteínas, né, do leite materno. E aí a gente falou da renina e da caseína, né, proteína presente no leite materno. Ok. Só que a gente também tem uma renina que é associada aí à questão hormonal, tá? E ela tem a função de converter, tá, uma enzima inativa em outra ativa, né? Qual é a enzima inativa? Eu já ensinei esse macete para vocês, né? Que é que todo não, mas toda palavra que tiver o sufixo gênio, ela é uma enzima inativa. Então, se vocês estão vendo ali, tipo, angiostensinogênio, é uma enzima inativa, porque tem o sufixo gênio. Quando eu falo pepsinogênio, é a pepsina inativa, porque também tem o gênio. Beleza? Então, são sufixos de enzimas inativadas. Então, o que a renina faz aqui no sistema angiotensina-aldosterona? Ela vai converter o angiostensinogênio, perdão, em angiostensina 1, que já é a angiostensina ativa. Beleza? Essa angiostensina 1, ela ainda tem que ser convertida para ter ação no rim, ela tem que ser novamente convertida em angiostensina 2. Quem faz isso é uma outra enzima, porque a conversão tem que ter enzima, né? Que é chamada de ECA. Essa ECA é muito importante, tá? E ela é muito presente nos capilares pulmonares. Então, está no sangue, mas muito associado ao tecido pulmonar. E aí isso não está aparecendo ali na imagem, mas eu estou avisando para vocês, ok? E aí o seguinte, o que é o ECA? É a enzima conversora da angiostensina. Beleza? Então, as letras da sigla é justamente o que representa ela. Então, ela está presente aonde? No sangue, no endotélio. Lembra que endotélio é que forma de capilares sanguíneos, ok? E aí, eu tenho a conversão da angiostensina 1 para angiostensina do tipo 2. Essa angiostensina 2 é que vai ter relação com o rim, né? Com o rim, com a própria aldosterona.
Por quê? A angiotensina 2, ela vai, por exemplo, ali, ela tem algumas vias, né? Uma das vias dela é de ativação da aldosterona, né, o de estímulo dela, para você fazer com que o rim, então, faça, por exemplo, uma maior reabsorção de sais minerais, né? Então, você tem a via de ativação da aldosterona, você tem, por exemplo, a via de aumento da reabsorção renal, que é uma ativação direta no próprio rim, porque, na verdade, elas estão ligadas, a 1, 2, 3 e 4, elas estão ligadas, mas é meio que em cascata, porque vamos pensar aqui no primeiro efeito da angiotensina 2. Ela causa ali, no número 1, uma vasoconstricção no endotélio. Dá para ver, né? Quando você faz uma vasoconstricção de um capilar sanguíneo, a gente aumenta ou diminui a pressão arterial local? A gente Aumenta. aumenta a pressão arterial local, beleza? Então, você está aumentando a pressão arterial daquela região, tá levando mais sangue com uma maior vazão para essa região. Logo, eu estou estimulando, né, com que eu tenha uma filtração maior e aumente a capacidade também de absorção, ok? Nem sempre isso vai estar diretamente ligado, porque, assim, existem alguns estudos que mostram que quando você aumenta a vazão de uma região, eu tenho menos contato, né? Porque o sangue passa muito rápido ali, então não dá tempo de fazer tantas trocas, como se ele passasse mais lento, então fica mais tempo, então dá para fazer mais trocas, né? Então, nem sempre eu posso fazer essa relação. Mas nesse caso aqui, a angiotensina ela vai aumentar a vasoconstricção e ela também vai estimular o aumento da reabsorção renal. E isso com a ajuda da aldosterona. Tem uma outra imagem que eu peguei para poder facilitar ainda mais essa visualização de vocês. Então, eu vou abrir a outra imagem aqui, vou tirar essa e vou colocar outra para vocês visualizarem. Então, espera aí. Abrindo a outra imagem. Estão conseguindo ver? Aham. Essa é de relação direta, né, entre os valores do consumo de sódio, né, com o aumento ou a diminuição da taxa de bomba de sódio e potássio no rim. Então, a gente tem aqui, ó, em valores de sódio maior, a gente tem uma diminuição da liberação de renina, tá? Com isso, uma diminuição na liberação de aldosterona e, com isso, uma baixa taxa de bomba de sódio e potássio. Repara que quando eu tenho pouco sódio disponível, eu aumento a taxa de renina, que vai estimular o aumento da aldosterona e vai aumentar a taxa de bomba de sódio e potássio. Para fazer o quê? Para fazer a reabsorção de sais. Então, se eu tenho baixa quantidade de sódio no corpo, eu não vou deixar esses sais saírem pela urina. Então, eu tenho que aumentar a taxa de reabsorção. Se eu tenho muita ingestão de sódio, eu tenho que diminuir a taxa de reabsorção desse mesmo sal, porque ele já está em altas concentrações. Então, para tender a uma homeostase, um equilíbrio, eu tenho que eliminar esse excesso. Então, eu diminuo a taxa de bomba de sódio e potássio. Então, essa relação direta com a dieta que eu tenho, a reabsorção, né? A renina e a aldosterona associada com a angiotensina. A angiotensina, então, ela vai ter um papel de mediação. Ela vai mediar o processo da aldosterona, por exemplo, assim como a renina. Beleza? Tainá, que me perguntou isso, e todos os outros. Dúvidas sobre essa parte? Não entendi.
Rômulo, só uma coisa. Diga. Na ativação, né, quando a gente forma a angiotensina 1, ela Tá. só serve como intermediário para formar a 2 ou ela também serve alguma coisa no processo? Não, a angiotensina, ela é uma enzima de estímulo mesmo, ela é mediadora, ela não tem uma função dela em si, ela vai atuar fazendo papel, a não ser assim, a angiotensina no vaso, ela vai ser mediadora, por exemplo, em relação à aldosterona, mas em relação aos vasos endoteliais, ela tem uma ação direta, ela faz a vasoconstricção, então ela tem uma função específica, mas ela também pode mediar, ela tem essas duas Não, mas possibilidades. assim, ela primeiro ela vira 1 e depois 2, né? Correto. É Mas tipo a quando ela cascata de tá, coagulação, né? Cascata de coagulação, a gente também tem isso. mas quando ela tá em 1, ela só serve para fazer a 2. É Ah, isso? sim. É isso. Ah, tá. Tá bom. Era isso mesmo. Ah, tá. Eu não tinha entendido que você tá falando sobre a angiotensina 1. Pra mim, você já tava falando da 2. Não, isso mesmo. Beleza. E aí, galera, se não ficou dúvida, se vocês entenderam o básico do aprofundado que eu passei para vocês, eu deixei um link que eu encontrei relacionando o sistema renina, angiotensina, aldosterona com o processo de infecção pela Covid-19. É um vídeo de 12 minutos, eu coloquei lá a descrição certinho no WhatsApp, né? É um vídeo de um pouco mais de 12 minutos, que faz a correlação desse sistema com a infecção pelo Covid. E, e assim, é um videozinho aprofundado, tá? Se vocês quiserem, porque por que ele é aprofundado? Porque ele vai correlacionar isso com o sistema imune, com o sistema de defesa. Ele vai falar de macrófago, vai falar de neutrófilo, vai falar daquelas células que a gente viu no tecido hematopoético. E eu não sei se você lembra, né? Então, ele vai falar, vai misturar isso com o sistema imune e pode ficar um pouquinho mais complicado por isso. Mas eu acho fundamental vocês assistirem e se tiverem dúvida, me pergunta, tá? Existem coisas ali que, obviamente, não vai cair para vocês, mas se vocês entenderem o geral, pode ser que eles extraiam dessa informação para usar na prova, porque tenho certeza que Covid vai cair na prova, né? Alguém tem dúvida aqui sobre isso? Então, é, a gente não sabe aonde vai cair, como vai cair, mas é um fato. E, e a gente tem que entender, esse tipo de vídeo é um vídeo interessante, né? Quando as pessoas falam para vocês, olha, vocês têm que estar bem informados, etc. As informações do contexto da ciência quanto à biologia, ela é esse tipo de vídeo que eu passei para vocês. Então, é esse tipo de relação que a banca gosta de fazer a correlação para a prova. É óbvio que eles vão pegar o simples, então tentem, por favor, entender o simples do vídeo. Né? O que tem a ver o sistema renina-angiotensina com o que a mulher está falando lá, tá? É um vídeo bem didático, tem imagens tipo essa daqui que eu coloquei para vocês. Eu acho que vai ajudar bastante. Ok? E fico disponível para vocês tirarem dúvidas sobre isso também. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos ir para a parte de BO2? E aí eu queria pedir a ajuda de vocês. Vou pegar aqui a Tainá como representante, mas todos os outros podem me ajudar. Qual foi o grupo de invertebrados que paramos na semana passada? Nemotomilto. Falamos sobre esses, né? Sim. Ou não? Beleza. Então vou separar o material aqui para a gente dar continuidade. Show. Vou parar a apresentação e vou colocar outro material
Já já eu disponibilizo para vocês também lá no WhatsApp Web, tá? Na verdade, são 2 materiais que eu vou projetar. Um é só para a gente ter como parâmetro, tá? Depois eu vou tirar esse daqui eu só vou disponibilizar para vocês mais para frente. Bom, galera, olha só. Isso daqui é aquele tal do cladograma, né? Aonde a gente mostra os grupos evolutivamente. Então a gente já viu aqui, né? Desde o protista ancestral, os poríferos, os quinidários, os plateumintos e os nemateumintos. É aqui que a gente se encontra. Para finalizar os invertebrados, a gente ainda precisa caminhar molusco, anélida, artrópode e equinodermata. Repara que existem várias características, né, apomorfias que a gente chama, que são as características evolutivas que possibilitaram a existência de um novo grupo. Então, cada um desses tópicos que são destacados aqui é uma novidade evolutiva conquistada pelo grupo novo, beleza? Então, por exemplo, o porífero não tinha tecido verdadeiro, lembra? Então, já aqui em quinidários, a gente já repara que temos um animal de plástico. E depois, todos os outros passam a ser triblásticos, beleza? E começam a ter, por exemplo, a simetria bilateral, ok? Então, a gente passou já por isso, vimos a questão dos protostomados, vimos a questão do que significa um celoma, né? E os animais que são acelomados. Passamos pelos nemateumintos, que já começam a desenvolver um pseudoceloma, e agora a gente vai passar para aqueles que têm um esquizoceloma, tá? O outro lado, que é o lado do deuterostomado, né? Tem os protostomados e tem os deuterostomados. No caso dos deuterostomados, né, a gente só vai encontrar o nosso grupo ancestral, que são os equinodermatas, que é o grupo das estrelas do mar, e depois a gente vai entrar na casa dos vertebrados. Ok? Então, a gente vai passar agora para o grupo dos moluscos e depois eu ainda pretendo entrar em Annelida. Então, isso daqui é só para a gente ter uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, antes de fechar isso, essa aula eu só vou dar, na aula de esse material daqui, eu só vou dar para vocês em equinodermatas. Então, o que eu vou sugerir a vocês? Quem quiser, dá um print nessa tela e guarda essa imagem aí. Eu não sei se tem alguém assistindo por celular. Se tiver alguém assistindo por celular, me avisa. Mas vocês vão ter esse material, só que mais para frente. Agora, quem quiser, dá um print na tela aí. Pega essa imagem do cladograma, porque ela pode contribuir para vocês ao longo até chegar aqui no Dermata, né? A cada aula você reolhar isso, ou você, de repente, imprimir essa informação e colocar no caderno, para estudar invertebrados, isso é legal, para fazer uma questão de anatomia comparada, de fisiologia comparada também. Show? Posso tirar? Pode. Pode. Conseguiram pintar? Vocês sabem fazer isso? Eu tirei foto do celular mesmo. Tá. É porque tem um programinha no computador que já existe, né? Ferramenta de captura. Então, vocês podem ali capturar na qualidade que está no próprio computador. Você já sabia disso, Tainá? Sabia, só que meu computador é o Mac, o teclado é todo diferente, eu não sei fazer isso aqui não.
Ah, no teu é diferente? Cara, eu vou fazer o seguinte para facilitar a vida de vocês. Como? Mas vai ficar Diga, gravado, é só a gente voltar no YouTube e ver essa parte. beleza. Eu fiz a captura aqui também, depois eu coloco lá no. É porque eu não sabia que tinha essa questão do Mac que é diferente. Eu posso colocar a captura que eu fiz no WhatsApp também. O celular, tira print, dá também. Show, maravilha. Bom, então eu vou fechar isso aqui e a gente vai para o que realmente nos interessa hoje. Bom, então vamos lá. A gente está entrando agora em moluscos. Vou falar muita coisa de moluscos. Obviamente, vocês não vão ver cair na prova dessa forma aprofundada, com classificação, etc. Mas a gente vai pincelar tudo que é aquilo que é importante para entender como é que esses caras eles fazem parte do processo de evolução dos animais, tá? Então existem vários grupos de moluscos, tá? É o segundo, inclusive, reino Animalia, se você for pensar em número de espécies, né? Existem mais ou menos aí 150 mil que são conhecidas, tá? Então, ele só perde os artrópodes, que é o maior grupo que existe dentro do reino Animalia, tá? Bom, o nome do cara, ele já diz mais ou menos como é que é a aparência, né, a anatomia de um indivíduo molusca. É um cara de corpo mole e que geralmente tem uma casca, né, uma concha calcária que vai proteger ele. Então a gente vai classificar alguns grupos. Dentro deles, destaco aqui o primeiro, que é uma classe, né, chamado Aplacófora. Tem mais ou menos ali 2,5 centímetros, ok? Então você tem aí várias espécies, são mais ou menos ali 320 tipos de aplacóforos, tá? E esses caras são encontrados em regiões marinhas que vão de 80 a 3 mil metros de profundidade. A alimentação dele é basicamente de anelídeos, que é o próximo grupo que a gente vai ver, e outro tipo de invertebrados primitivos. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os monoplacóforos. Monoplacóforo, o próprio nome já diz. É o cara que só tem uma placa calcária. Beleza? São indivíduos que vivem em profundidades muito maiores do que o aplacóforo. Então, eles chegam aí a mais de 3 mil metros de profundidade. Ok? Bom, por estarem num extrato muito baixo, né, eles foram descobertos muito recentemente. Então, assim, significa que não tem nem como falar quantas espécies possuem, porque é, não é um ambiente tão fácil de estudo, né? Mas, por vezes, são destacados fósseis, porque acabam vindo para a superfície com uma facilidade, né? Os fossilizados. Isso não significa que eles estejam extintos. Hoje, com a tecnologia que existe, né, das sondas, etc., já foi possível verificar monoplacóforos vivos, né, nessas regiões mais profundas do oceano. Existem também os poliplacóforos, né, ou seja, aqueles que têm são formados por várias conchas calcárias, beleza? Existe um representante que é mais comum, que é esse chamado chiton, beleza? São pequenininhos e também marinhos, geralmente de hábito bentônico. Não sei se vocês lembram o que significa ser bentônico, mas é um animal que vive no fundo do mar, ou seja, na areiazinha no fundo do mar, tá?
Esse outro, ele já é um pouco mais conhecido, é a classe Scaphopoda. A classe Scaphopoda, ela é também pequenininha, é marinho, tá? E eles têm esse formato aí que parece uma presa de um elefante, um dente, né? Isso é oco, beleza? Nas duas extremidades, e é graças a isso que o animal consegue ficar aí dentro, então ele se protege aí dentro, ele se locomove, porque ele coloca ali as, né, os pezinhos dele para fora para conseguir se locomover, e é assim que ele também consegue obter alimento, tá? Muitas vezes ele tá enterrado na areia, então nem sempre você vai conseguir visualizar esse tipo de animal na praia. Ele não é muito comum em praias aonde tenha presença do ser humano, né? Porque são animais frágeis. Se você pisa em cima de um negócio desse, você quebra. Então, você quebra a concha, logo o animal está exposto, então maior índice de predação, menor chance de sobrevivência desse animal. Bom, até aí a gente estava falando de grupos que não eram tão conhecidos, né? Aqui a gente já chega numa classe que é muito conhecida e geralmente quando se cobra em prova, eles citam esse tipo de classe de moluscos que eu vou falar agora, que é a classe bivalve. A classe bivalve é aquela que tem duas válvulas, né? Ou seja, ela é formada por duas conchas calcárias. A gente tem como principais representantes desse grupo as ostras, os mexilhões, beleza? Então, elas vivem basicamente grudadas em rochas, então é muito comum você verificar isso nos costões. Não sei se vocês sabem o que significa um costão, mas costão são as rochas que formam as pontas de uma praia. Então, quando você vai à praia, geralmente as suas pontas são rochosas, né? Porque a praia, ela, na verdade, ela era um costão, ela era uma rocha e que por conta de processos geológicos, né, de intemperismo e erosão, né, dos oceanos, da água, das ondas, né, do efeito das ondas dos oceanos nessas rochas, elas foram então intemperizando e erodindo até formar a areia da praia. E aí os costões, que são as partes que têm menor contato, tiveram menor atrito ao longo do tempo, então ali se permanecem não é só esse extrato mais rígido, como também os animais que os conservam. E aí a gente vai encontrar ouriço, a gente vai encontrar os bivalves, são exemplos de tipos de animais que compõem essa parte desse extrato geográfico, beleza? Outras, né, no caso, vão viver submersas, então vai depender ali. Esse outro, se não, assim, se não mais conhecido, né, é a que tem maior diversidade de hábitat entre os moluscos, e é um cara que tem um diferencial muito grande, que é a conquista ali do ambiente terrestre, entre aspas, né? Ele está em terra firme, mas ele depende muito da umidade, né? Então, essa classe chamada de gastrópoda, isso se chama gastrópoda porque você tem ali a parte estomacal em cima dos pés, né? O estômago em cima dos pés. Essa é a ideia do gastrópode, beleza? Então, ela é a única representante que está presente nos três tipos de ambiente: marinho, ducícola e vida terrestre, beleza? A gente costuma chamar esses carinhas de caramujo, que vivem no ambiente ducícola ou marinho, né? E de lesma e caracol, quando se fala de terra firme. Então, vai depender muito do ambiente onde você encontra para você classificar o nome vulgar dele. É igual a diferença que a gente dá para sapo, perereca e rã, e também é a mesma coisa, depende de onde que esse cara vive. E aí, aonde ele vive, vai trazer uma série de consequências anatômicas e fisiológicas para a gente poder classificar quem é quem.
Não é a mesma coisa. É tipo falar tartaruga, cágado e qual é o outro, galera? Jabuti? Jabuti, perfeito. Isso aí. Mesma coisa. São indivíduos diferentes que as pessoas colocam, às vezes, o nome errado, né? Fala que o jabuti é tartaruga e não é. E existe uma série de características anatômicas e fisiológicas que vão diferenciar esses caras, por isso que cada um é chamado de uma forma diferente. A mesma coisa acontece aqui com os gastrópodes. Bom, aí vem a classe dos cefalópodes, que também é um molusco, né? São exclusivamente marinhos. No caso, né, de alguns deles, a gente vai encontrar uma concha interna. Essa concha interna que a gente encontra nos cefalópodes, eles funcionam mais ou menos como uma marimba. Não sei se vocês sabem o que é marimba, mas na minha época, assim, a gente pegava para poder, sei lá, puxar uma pipa de um lugar, a gente amarrava uma linha na pedra ou em alguma coisa para poder dar sustentação. Porque se eu pegar uma linha e jogar a linha para algum lugar, arremessá-la para algum lugar, ela não vai longe, né? Por que que ela não vai longe? Porque ela não tem um objeto rígido que na hora que eu faça um movimento, arremesso, que conserve a energia na hora que eu estou arremessando para ela poder conseguir ter energia suficiente para chegar longe, né? Para carregar toda a linha que eu estou mandando, que está sendo empurrada, no caso. Então isso a gente chama de marimba. Por que eu estou fazendo a associação com a marimba? Porque quando esses animais contraem a musculatura, a parte pesada onde está a casca, né, a concha calcária, ela vai conservar energia para puxar o animal para frente, para direcionar ele para frente. E é por isso que os cefalópodes, eles são extremamente musculosos, né? E ele tem essa cabeça proeminente para poder ter um local, né, de projeção com maior força. Então, é, no caso aqui das conchas calcárias dos cefalópodes, servem para isso. Uma outra coisa interessante também é o sistema circulatório dos cefalópodes, né? Os cefalópodes, eles possuem mais de um coração. Isso aumenta demais a pressão arterial interna do animal, fazendo com que, se o sistema circulatório dele é maior, ele tem maior trocas de sangue, ele tem maior taxa de hematose. Logo, ele tem maior taxa de respiração celular. Logo, ele tem mais energia. Esses caras são extremamente velozes. E a gente sabe que isso tem total a ver com a questão do sistema circulatório. Então, se o sistema circulatório do cara é rápido, significa ou tem maior bombeamento de sangue, mais energia e velocidade esse cara vai ter. Então, eles costumam ser predadores vorazes. Beleza? Apesar de serem predadores vorazes, e a gente tem animais que, ao mesmo tempo, eles não estão no topo da cadeia alimentar. Existem predadores que são maiores e eles são muito predados, né? Até por conta da musculatura, da quantidade de energia que eles conseguem ter. Então, eles têm mecanismos de defesa para evitar essa predação constante. Uma delas é a questão de uma bolsa de melanina interna, que vocês já devem ter escutado, né? Talvez não tenham escutado que aquilo era melanina. Aquela bolsa preta que eles esguicham na hora que eles estão ameaçados, né? Aparece até no filme do Procurando Dory, aparece lá, né? O bichinho liberando essa substância, aquilo ali é uma forma que eles têm de tentar se proteger contra a ameaça, né? Então, isso é uma característica dos cefalópodes, tá? E o jato que tem ali dentro, né, a tinta que tem escura ali dentro, é basicamente, né, se tratando da constituição química, a que a gente também produz na pele para poder deixar a nossa pele mais escura contra a radiação ultravioleta. Isso é uma característica interessante, tá? Bom, dessa forma, vocês já entenderam basicamente quais são os grupos que compõem os moluscos. Então, essa primeira parte da aula, ela é basicamente para mostrar para vocês
qual é, né, a evolução dos moluscos, quem são esses caras? Porque quando se fala em molusco, às vezes a gente só pensa, tem o cefalópode, tem o gastrópode, e é isso aí. E não é bem assim. Então, entender quem são eles. A segunda parte é a gente verificar aqui, por exemplo, quando se pensa do revestimento, né, corporal da concha, a primeira coisa que você tem que entender ali a gente tem a formação de tecidos complexos, por exemplo, o epiderme, a gente tem a formação de glândulas, e essas glândulas são glândulas produtoras de muco, ok? Esse muco, inclusive, é produzido, né, uma das suas funções, para a produção das pérolas que a gente encontra dentro da concha, e também para, para fazer a conexão com a própria concha. Então, o tecido epidérmico, ele faz uma conexão direta com a concha do, do molusco, tá? Isso vai fazer com que ele tenha uma maior sustentação e o predador não consiga ter acesso direto à, à sua parte interna, né? A sua parte mole. Então, esses tecidos moles são protegidos por essa conexão que é feita entre a concha e a epiderme que está internalizada. Em relação à estrutura da concha, a gente tem ali carbonato de cálcio em maior parte, tá? Que é o CaCO3, e existem camadas. Uma dessas camadas, que é a camada mais interna que faz conexão com a epiderme, a gente chama de camada nacarata. A camada nacarata, vocês já devem ter visto, é uma parte da concha interna muito brilhosa, né? Então, esse brilho interno que você verifica ali dentro é essa camada chamada de nacarata. Ela é muito lisa e ela também tem uma maior assim facilidade de conexão com as células do tecido epidérmico. Então, isso vai ajudar a fazer uma cola ali entre as partes mole do animal com a parte rígida que é a concha. Então, esse depósito é feito em cima dessa da camada nacarata, tá? E essa camada nacarata, por sua vez, ela também é a que vai formar a concha interna nos bivalves. Então, o bivalve é aquele que tem as duas conchinhas que a gente costuma ver uma pérola dentro, né? Essa pérola, ela é formada por depósitos, né, de resíduos de filtração, porque é um animal filtrador, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, quando ele filtra isso, né, esses resíduos, ele deposita no centro, né, da sua concha. E ali é depositado junto, por fora, para assim, criar meio que uma carapaça, né, para isso não se desfazer ali dentro, para não se misturar com o restante do corpo do animal, é depositado uma capa de camada nacarata. Essa capa de camada nacarata é o que vai fazer, né, vai confeccionar a produção das pérolas pelos bivalves, ok? Em relação ao seu sistema digestório, galera, é um sistema digestório dito completo, ou seja, vai de boca até ânus, ok? Esse sistema digestório, a gente encontra a cavidade bucal, esôfago, estômago e intestino, ok? No caso eu estou falando dos cefalópodes, né? Muitas vezes o movimento desse sistema digestório vai se dar pela questão das contrações musculares do animal. Eu falei, inclusive, para vocês agora há pouco, os batimentos cardíacos, né, da respiração celular, é muito pela contração da musculatura do animal, que é extremamente musculoso. Então, aqui, o sistema digestório vai ser assim também. A musculatura vai estimular esse tipo de fenômeno. Mas, gente, também isso acontece, tá? Por exemplo, você ter exercícios físicos constantes, né, regulares, eles também regularizam o nosso, por exemplo, o nosso peristaltismo, porque você vai ter maior, se eu me exercito, eu tenho maior circulação, meu sangue percorre mais pelo meu corpo, eu tenho maior absorção de sangue, de nutrientes, perdão, então o sangue carrega mais nutrientes,
né? Então, a chance de eu fazer o bolo alimentar passar pelo trato digestivo, ele vai ser muito mais eficiente. Aqui é a mesma coisa, como o animal é menor, então ele vai ter isso ainda mais aflorado, ok? No caso dos bivalves, é um pouco diferente, porque você não vai comparar um bivalve com um cefalópode, né? São estruturas completamente diferentes. Então, no caso deles, eles vão fazer somente a filtração da água do mar, beleza? No caso dos gastrópodes, eles vão fazer as duas coisas, né? Então, a gente tem tanto uma digestão extracelular, que é aquilo que ele coloca para dentro, né, e vai direto no estômago e tal, e intracelular, ou seja, direto na célula, caso que a gente viu ali dos bivalves. Então, cada um vai ter uma estratégia diferente dependendo da sua anatomia e fisiologia. Quanto ao sistema circulatório desses animais. Então, aqui vocês estão vendo pela primeira vez um sistema circulatório de fato, né? Porque até então a gente tinha visto coisas que eram primitivas nesse sentido, geralmente feitas por difusão simples, né? É, difusão simples que eu quero dizer não é aquela pela membrana plasmática, né? Difusão de maneira geral. E aí aqui não. Aqui a gente tem sistema circulatório complexo, tá? Que tem, por exemplo, a presença de mais de um coração, tá? No entanto, vai depender do grupo que você está trabalhando. Então, o sistema circulatório dos moluscos, de uma maneira geral, é do tipo fechada. Lembra que sistema fechado, circulatório fechado é aquele que garante uma maior eficiência, beleza? E isso no cefalópode. E nos outros, aberto. Então, existe essa separação entre os dois grupos. O grupo dos moluscos que tem sistema circulatório fechado e o grupo daqueles que têm o aberto. O sistema respiratório e excretor. Como é que é a anatomia comparada desses caras? Bom, a maioria deles tem respiração branquial, até porque a maioria está submersa, né? Agora, é óbvio que a gente também tem aqueles que não estão submersos. E aí você pode encontrar também nos moluscos, no caso desses que não estão submersos, a respiração pulmonar, né? Ou até mesmo a respiração cutânea. E esses casos aí que eu terminei falando agora são os casos do gastrópode, né? Então, a gente encontra, no caso daqueles que são submersos, brânquias que ficam localizadas numa região chamada de manto. Então, tem uma imagem aqui mostrando, né, no caso de bivalves, o manto, que é essa parte mais cortical, né, até porque é onde tem maior contato com a entrada de água. Vocês também já devem ter visto lá no filme do Procurando Dory, o bivalve falando, ele fica abrindo e fechando, ele abre e fecha justamente para aumentar poder de sucção de água. Então, ele abre a concha ali, força a musculatura, e aí isso puxa a água para a parte interna e ele consegue fazer a extração ali do oxigênio pelas brânquias. Beleza? Então, esse é um exemplo. Tranquilo até aqui, pessoal? Tô falando um monte de coisa. Alguém tá com alguma dúvida? Tá tudo bem, Rômulo, só te pedir pra falar um pouquinho menos rápido. Tá, eu tô falando rápido, desculpa. Bom, então eu parei falando sobre as brânquias, né? Ok. Em relação ao cefalópode, você tem uma região específica para isso, beleza? Então, por isso que não é direto no manto, não existe manto neles. A excreção é realizada por metanefrídeos. A gente chegou a falar sobre os nefrídeos na última aula, quando eu falei de nemateumintos, né? Então, são estruturas, são tubozinhos, tá? Que levam os excretas para fora do corpo. Beleza? É como se fosse um canalzinho, uma uretrazinha que vai para a parede lateral do corpo do animal e libera isso ali.
Show? Além disso, existem estruturas formadas por cílios que vão ajudar na excreção, tá? Da cavidade pericárdica, ou seja, da cavidade superficialmente ali do coração, que vão levar até poros que vão se abrir na cavidade desse manto e também vão ajudar a liberar. Então, o manto, ele serve, no caso dos bivalves, para respiração e para excreção. Lembrando que o animal, ele abre aquela concha ali, em contato com a água, então ele pega a água e, ao mesmo tempo, ajuda para poder retirar os seus excretos. Em relação ao sistema nervoso e os sentidos dos moluscos. Bom, geralmente a gente vai encontrar aí pares de gânglios nervosos. São vários neurônios grudadinhos que formam esses gânglios. E é daí que vão partir os estímulos nervosos, né? Vão se concentrar os corpos das células nervosas. Beleza? A partir daí, então, eles disparam essas sinalizações que vão ser projetadas para o sistema digestório do animal, tá? Então, você tem esses gânglios, geralmente ficam ali próximo da cabeça, e que vão em direção ao tubo digestório, para ajudar, para estimular a digestão do animal. E aí existem algumas diferenças entre os grupos de moluscos. Por exemplo, bivalve, né? Eles conseguem identificar ali, né? E toques e pressões, fazendo com que eu tenha abertura e fechamento da casca, justamente para ele não ser predado, né? Então, se ele repara que tem uma pressão diferente na água, um movimento diferente, ele fecha. No caso de gastrópode e cefalópode, você já tem o desenvolvimento de olhos. No caso do bivalve, não tem. Então, esses olhos bem desenvolvidos, eles contribuem não só para predar, mas também para fugir de predadores. Show? A diferença é que um cefalópode, né, ele tem uma musculatura absurda, ele se locomove muito rápido. Tava até rolando um videozinho no Instagram é, de um polvo na praia. Vocês viram isso? Eu não vi, não. Na praia, assim, se mexendo, tipo, bizarro, sabe? Rápido. E o louco, ele é rápido ali, e na água ele é mais rápido ainda. Eles são muito. Conseguem ter uma velocidade muito grande dentro da água, uma velocidade de nada, né? No caso do gastrópode, não, né? O caramujo é muito lento, mas ele tem uma concha muito bem desenvolvida, justamente para se proteger, né? Não tem como você ser rápido tendo aquela concha imensa. Tem até um filmezinho, um desenho animado, que brinca com isso. Que é um caramujo que queria ser rápido, ele queria ser corredor. Eu não sei o nome do filme agora, galera. É um filme relativamente recente. Não sei se vocês já viram. É porque eu vejo mais desenho porque eu tenho uma criança, né? Então é mais fácil. Rômulo, só uma coisinha. Diga, Inara. No caso das ostras, por exemplo, o que faz elas serem tão rígidas, assim, na parte de tentar abrir elas? É a musculatura, Inara. A musculatura dela cria meio que uma vedação ali. E ela consegue, né, através da. Nem só por conta da concha, mas na hora que o corpo dela é desenvolvido dentro dessa concha, existe
uma projeção da musculatura de cima com a de baixo. Então, na hora dela fazer força, essa força, ela é meio que grudada, né? Ela não tem que fazer, despendiar uma energia muito grande para aquilo. Porque como a musculatura ela é engatada, ela na verdade precisa relaxar para poder abrir, porque ela naturalmente ela é grudada. Então, ao invés da gente ter a ideia de que ela está fazendo força para se manter fechada, na verdade a gente tem que ter a ideia de que ela está grudada e para ela conseguir abrir, ela demanda de uma energia para relaxar e aí sim conseguir abrir. É por isso que ela fica tão dura. É como você pensar por que que um cadáver humano ele fica duro depois que morre. Porque, na verdade, a gente gasta muita energia para deixar o corpo relaxado, não para deixar o corpo duro, né? Para deixar o corpo duro, basta você liberar cálcio e o corpo enrijece, a musculatura vai enrijecer. Demanda energia? Demanda, mas é algo que tende a acontecer. Quando você quer relaxar, é que você precisa recrutar todo o cálcio para o retículo sarcoplasmático e aí sim o músculo ficar leve, né? E se soltar para conseguir abrir. É o caso delas também. É óbvio que não nessa complexidade de retículo sarcoplasmático, etc. Mas é no mesmo sentido ali, básico da fisiologia. Entendi. Então também tem a ver um pouco com a nacarada, né? Isso, a nacarada é porque ajuda a fazer a conexão dessa musculatura com a casca, porque senão você ia puxar e aí poderia muito bem soltar a musculatura da casca e você tirar a casca e ficar um animal solto ali, não é isso que acontece. Justamente porque a nacarada ela faz essa conexão com a epiderme impedindo que isso aconteça. Entendi. Ô, Rômulo, Diga. foi mal, só uma coisa que eu tava olhando aqui. Os cefalópodes, que são marinhos, eles excretam amônia. Uhum. E os gastrópodes? Então, o gastrópode, você tem que lembrar, eu falei isso na outra aula, né? Todo mundo excreta tudo. No geral, eles vão excretar todos amônia, mas você já vê conversão de, de gastrópode em ureia, mas não é muita coisa não, tá? Porque o gastrópode ele não carrega o filho no ventre. Então ele não tem essa questão da excreção, do tipo de excreto nitrogenado principal, ele está muito associado à reprodução. Se você carrega o filhote, ou se você não carrega o filhote. E no caso do gastrópode, ele não carrega. Então isso faz com que ele ainda consiga excretar a amônia. Mas você vê conversão dele, porque como ele faz respiração cutânea, a pele é muito sensível, então ele já consegue fazer um pouco mais essa conversão para ureia, Tá, mas o principal seria a amônia mesmo. do grupo Hum, inteiro, é. Porque, tipo assim, eu tava pensando, em relação à água, não é tão prejudicial, mas os que vivem, tipo, em ambiente terrestre e excretam amônia, isso não tem nenhum malefício? Perdão, você pode perguntar de novo, Milena, não prestei atenção direito. É porque, tipo assim, os animais que excretam amônia geralmente vivem em água, então não tem tanto prejuízo. Mas, tipo assim, para os gastrópodes que vivem em ambiente terrestre, excretar amônia não seria um prejuízo? É um prejuízo, sim. Só que você tem que lembrar que esse cara ele está sempre em ambiente úmido, né? Então ele não vive no ambiente seco real. Ele está no ambiente onde tem chuva, um ambiente molhado, um ambiente extremamente úmido, para ele conseguir sobreviver. Então, o excesso de ressecamento desse cara vai levar ele à morte. Então, ele pode até estar no ambiente seco, mas isso não é o ideal dele. Ele vai estar sempre buscando um ambiente sombreado, úmido, etc. E ele não fica parado nunca, né? Ele costuma estar sempre em movimento. Ele pode, óbvio, em determinadas situações, período de descanso, em período onde ele está metabolizando alguma coisa digestivamente, então ele gasta menos energia e fica um pouco mais paradinho, ou esperando uma condição melhor para poder sair dali. O ambiente está quente, ele não vai gastar energia tentando sair de um ambiente que, do jeito que ele anda lerdo, né, devagar, não tem como.
então ele pode ficar parado por esses motivos, mas ou para reprodução, enfim. Mas no geral, né, quando ele está fazendo a digestão, ele está andando para poder ajudar a aumentar a circulação interna, fazer uma maior digestão, e assim, quando ele estiver excretando, ele não fica próximo daquilo que ele excretou. Ele vai embora, ele deixa excreta para trás. Então é prejudicial? É. Mas é natural que alguns animais façam a transição de um tipo de excreto nitrogenado para outro. Então, por exemplo, a gente vê isso no girino. O girino, antes de sofrer metamorfose e virar sapo, ele excreta amônio. Mas depois que ele faz o processo de metamorfose e vai para o ambiente seco, mesmo que também dependa de um ambiente úmido, né, em muitos casos, não o caso do sapo em si, né, mas o caso da rã, o caso da perereca, eles passam a fazer como principal excreta a ureia e não mais a amônia. Então, assim, você consegue fazer essa variação dependendo da tua fisiologia. No caso do gastrópode, ele tende a fazer isso também. Ele tende a fazer essa conversão de ureia, mas ela não é total eficiente, então ele também excreta amônia, é isso que eu quero dizer. Ficou mais Ah, tá claro bom, assim? entendi. Ficou assim. Beleza. Bom, em relação à reprodução dos moluscos, galera, a reprodução é sexuada, tem inclusive ali, né, dois gastrópodes namorando aí na foto do meio, para vocês terem uma ideia da cópula deles. Ocorre através de desenvolvimento direto. Não sei se vocês lembram o que é desenvolvimento direto, né? Não tem fase larval, não tem, no caso desses caras, beleza? Ou seja, não tem lar. Agora, existem outros onde você vai encontrar o desenvolvimento indireto, que é quando tem fase larval. Então, são casos ali daqueles marinhos, como, por exemplo, o poliplacóforo, o próprio bivalve, tá? A gente tem aí, como a maior parte desses animais são dioicos, o que significa que tem macho e fêmea, beleza? Não é monóico. Monóico é quando o cara é hermafrodita, ele tem ovário e testículo no mesmo indivíduo, beleza? Bom, e aí o que acontece? Nos marinhos, eles vão liberar isso na água, né? E aí a fecundação é externa, não existe pênis, não existe penetração. A fecundação é externa. No caso dos gastrópodes, né, a gente estava falando dos marinhos. No caso dos gastrópodes, a gente já tem os monóicos. Monóico tem aquele, não tem sexo separado, beleza? Todos eles têm mesmo uma anatomia muito próxima de hermafroditismo. Então, possui os dois órgãos copuladores, e ali você vai ter a troca desses gametas é, entre os dois indivíduos, e os dois vão sair fecundados, tá? No caso dos cefalópodes, que são os mais complexos, são dioicos, então tem macho e fêmea, beleza? E o macho costuma depositar o espermatozoide no manto da fêmea. Então, nesse caso de cefalópode, a gente tem uma fecundação interna, beleza? E aí, posteriormente, ela vai liberar os ovos na água, o que faz desses animais um grupo ovíparo. Bom, em relação aqui à importância econômica do molusco, isso daqui é mais para vocês entenderem por que, né, como é que a gente utiliza esses animais de uma maneira geral. Obviamente, né, a gente já vai entrar na questão alimentar, né? Então, muitos desses animais são usados na nossa alimentação. Não, então, você tem tipos de caramujo que são usados, né? Você tem, você tem lula que é usado. Então, é um tipo de alimento rico em proteínas, muito rico em proteínas por conta da musculatura, beleza? Então, a gente está falando de musculatura, e isso é uma fonte de proteínas muito avantajada, tá? Além disso, a gente não pode falar da própria concha, né? Então, tem várias coisas que utilizam concha. Botões, broche, brinco, enfim, vários tipos de joias, né?
os colares lá de pérolas, enfim, próprios artesanatos utilizam esse tipo de material para poder, enfim, comercializar, tá? Existem vários tipos de pérolas, inclusive, pérola branca, pérola negra, e cada uma é fabricada, né, produzida por um depósito, por espécies que são diferenciadas, e vão tornando-se cada vez mais raro, demora muito para poder se construir esses tipos de materiais, então, assim, uma pérola, dependendo do tamanho, né, o tamanho da pérola vai determinar o tempo que o animal levou para conseguir produzir aquilo ali, então mais caro vai ficando o negócio. Então, são exemplos da importância econômica que os moluscos possuem e também da degradação ambiente que é causado pelo homem, retirando, né, esses animais do ambiente natural para poder fazer esse tipo de produção. Então, tem que levar os dois lados aí da questão. Além disso, a gente tem construção civil, rações, produtos farmacêuticos que também utilizam, até porque a gente tem carbonato de cálcio, né? Então, você utiliza esse tipo de material para poder ampliar, né, a produção de fármacos e tal com sais minerais que sejam naturais. Então, utilizam as cascas desses moluscos para poder fazer a produção desse tipo de substância, tá? No caso da construção civil, é mais para poder contribuir na na produção de cimento, essas coisas que também leva cálcio ali. Beleza? Isso é molusco. Dúvidas sobre? Perguntem. Se não tiver pergunta, eu vou passar direto para a Nelide, galera. A gente tem bastante coisa aí. Rômulo, assim, principal é saber a reprodução e os nomes mesmo, gastrópoda, cefalópode, Isso. isso, né? Classificação não é o objetivo, tá? Então, é que vocês entendam que o universo do molusco não é resumido a gastrópode e cefalópode. Ponto. Então, existem os poliplacóforos, e tem o bivalvo também, né? Bivalves, os aplacóforos. Então, essa é a primeira parte. Entender o universo dos moluscos. Agora, o que está em prova? Anatomia e fisiologia comparada. Reprodução e tal. Então, que faz parte da fisiologia, né? Então, entender como é que é o tipo de reprodução do cara. Então, esse aqui tem desenvolvimento direto. Perdão, pessoal, desenvolvimento indireto, fecundação interna e externa. Mas que são dioicos, são monóicos. São coisas que vocês têm que saber. Qual é o tipo de sistema circulatório que o cara tem? É aberto, é fechado? Enfim, para entender ou fazer correlações, por exemplo, com a velocidade que o cara tem, com a quantidade de energia que ele consegue obter, então o sistema circulatório está relacionado a isso, o sistema circulatório está relacionado ao tamanho do animal, então animais que têm sistema circulatório fechado são grandes, né? Animais que têm sistema circulatório aberto são pequenos. Isso, inclusive, vocês conseguem ver muito bem no molusco, tanto é que tem moluscos grandes, tipo cefalópode, e tem moluscos pequenininhos, né? Tipo bivalve. Então, isso tem a ver com a questão, perdão, circulatória. Tem também a questão do sistema excretor, fazendo a diferença, né, nos principais grupos, então, porífero, quinidário, ó. Isso eu destaco como o essencial que vocês têm que saber. Saber os grupos básicos e a fisiologia comparada. É isso. Falei rápido? Inara, consegui responder? Responde aí. Ah, conseguiu sim, foi. Beleza. Foi a Sara que falou. Ah, foi a Sara? Perdão. Foi, Sara, você conseguiu entender?
Foi, todo mundo confunde, eu já nem falo, sério, né? Mas foi sim. Foi mal, galera, desculpa. Bom, vamos para anelídeo então, pessoal. Eu adoro anelídeo. Bom, o próprio nome já diz, né? Anelídeo animais formados por anéis. Podem ser aquáticos ou terrestres, no caso de terrestre, também é úmido, tá? Esses caras podem ter vida livre ou podem ser ectoparasitas. Ectoparasita é o cara que vive fora do nosso corpo, tá? Tipo, endoparasita é tipo lombriga, né? Que tá dentro do corpo. Ectoparasita é o que tá pra fora. A simetria bilateral, lembra que simetria bilateral está relacionada com o quê? Cefalização, né? Isso caiu lá na prova, da UERJ. São protostomados, ou seja, o primeiro orifício do desenvolvimento embrionário originou primeiro a boca. São triblásticos, ou seja, tem endoderma, mesoderma e ectoderma. E são celomados. Lembra que celoma é aquilo que forma as cavidades internas do corpo. Ok? Então, vamos às características aqui. Eles são pluricelulares, lembrando que são vários tipos de células, né? O corpo mais ou menos cilíndrico, costuma ser alongado, tá? É subdividido tanto internamente quanto externamente em anéis, ou também chamados de metâmeros. E isso configura os anelídeos, então, como vermes mais evoluídos que os platelmintos e os nematelmintos, que são ametaméricos, ou seja, não têm metâmeros, não são divididos em anéis. E isso faz com que eles não sejam tão organizados, tá? A gente encontra muito em hortas, terrenos úmidos, beleza? São lugares aí aonde vão estar as nossas conhecidas minhocas, que são os principais anelídeos. Aí vem, ó, aquela parte importante. Sistema digestório completo, vai de boca a ânus, porém, ele tem a presença de um papo, uma moela e um tiflossole. Ok, o que é isso? Papo e moela constituem o estômago do cara, tá? Aonde o papo vai umidificar e amolecer o alimento, a moela vai triturar e o tiflossole é uma região, tipo um intestino enroladinho, formado tipo um parafuso, tá? Para aumentar a superfície de contato. Ele é análogo às nossas vilosidades e microvilosidades. O tiflossole é muito importante. Sabe onde você vai ver esse tiflossole? Lá em tubarão. Então, essa é uma característica que o anelídeo tem, ou seja, a minhoca tem, e que o tubarão vai trazer, ou seja, ele vai ter isso também, só que muito mais encorpado. Beleza? Então, o tiflossole é uma coisa legal de você saber. Beleza? Sistema circulatório fechado com 5 corações. Isso é uma característica que o cefalópode possui. Interessante porque permanece anelídeo, só que agora é muito menorzinho, e o sistema circulatório é fechado. Ah, mas a minhoca é pequena, o sistema circulatório é fechado. Beleza. É porque assim, quando eu falo para você que o cara tem sistema circulatório aberto, ele é pequeno. Agora, tem um sistema circulatório, o animal vai ser imenso? Não. Mas ele poderia ser. No caso desse, ele é pequeno, mas ele é altamente veloz. Ele tem uma veloz, não é de correr, tá? Você vai ver uma minhoca a 50 km por hora, não é isso? Mas você vai perceber que é um animal altamente ativo. É um animal que não para. Então, isso é graças ao sistema circulatório. Energia grande, ok? O sistema é diferente do. Só para você ficar. Eu sei que às vezes eu dou volta, mas olha só. É só para você ampliar a tua cabeça. Pensa no elefante. O elefante tem sistema circulatório fechado, né? Mamífero. Você fala, porra, um animal imenso. Ok, ele é imenso. Aí tu fala, mas ele não é rápido pra cacete. É justamente aí que eu tô falando, né? Tipo, o animal ser grande demais, a relação superfície-volume dele é pequena. Então, ele faz com que esse animal ele não tenha tanta energia para o tamanho do corpo que ele possui. Então, ele acaba sendo muito lento. É bom porque a taxa fisiológica desse animal é devagar, então ele vive por mais tempo, mas ele vive, tempo de vida dele é maior, mas ele faz pouca coisa ao longo da vida, né? Agora, um rato tem uma... Só um minutinho, Sara. O rato tem uma alta relação superfície-volume, né? Ele é pequenininho, tem um sistema circulatório fechado também, mas como é que é a vida do rato?
ela é muito mais agitada, ela é muito mais ativa. Em compensação, o tempo de vida do rato é muito menor. Tanto é que os animais que têm esse tipo de estratégia, né, a gente chama de K estrategista e R estrategista. Eles acabam morrendo primeiro justamente por problemas no coração, por conta da alta velocidade da pressão no coração. Doido, né? Mas é isso. Fala, Sara. Oi, foi mal, tinha achado que você tinha acabado de falar. Mas, então, o sistema circulatório está ligado ao metabolismo. Total. Que é a velocidade com que as suas células pegam o oxigênio do meio. Se o sistema circulatório é fechado, né, e com o coração potente, ele leva mais oxigênio, então você faz mais respiração celular, mais energia, mas aí tem o lado negro. O lado negro é que se você tem energia demais, as tuas células têm o ciclo de divisão celular, né, mitose e meiose, elas têm um ciclo mais rápido, e aí o tempo de vida da célula diminui. Logo, o tempo de vida do animal diminui também. Então, você tem que pensar, vive mais, né? Vive mais tempo, mas com metabolismo menor, né? Ou vive menos aceleradamente. É essa a ideia. Entendi. E aí? E a gente faz o que nisso? Que tipo de... Será que isso reflete alguma coisa para a nossa vida? Vivemos de forma acelerada? Morremos mais cedo por causa disso? Isso é um negócio mais louco, né? Mais psicológico. Enfim, tô viajando. Vamos para o sistema excretor, galera. Através de metanefrídeos. A gente já tinha visto no anterior, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um metanefrídeo, uma imagem aqui. Além disso, o sistema nervoso é ganglionar e ventral, ou seja, ventral, ventre, né? A parte que está em contato com o chão. É justamente a parte mais sensível. A parte que está em cima, mais exposta para o predador, que é a dorsal, ela é mais protegida. Então, a ventral é onde fica o sistema nervoso do animal. É diferente da gente, né? O nosso é dorsal. A reprodução deles. Eles podem ser dioicos ou monóicos, tá? E a fecundação é cruzada, ou seja, eles não costumam fazer autofecundação. Por quê? Se cair vestibular todo ano, isso cai no vestibular. Qual é a vantagem da fecundação cruzada sobre a autofecundação? É a questão da variabilidade genética, né? Se eu me autocruzo, né? Se eu pego o meu testículo e ponho no meu ovário, eu vou formar um monte de rómulozinho, tudo igual. E aí, se um rómulozinho pega a Covid, todo rómulozinho vai pegar a Covid. Agora, se eu faço fecundação cruzada com outra pessoa, e a outra pessoa não tem chance de pegar Covid, digamos, estou dando um exemplo tosco, tá, galera? É, eu vou ter alta variabilidade genética dos meus filhos, nem todos vão morrer, né? Então, a fecundação cruzada é boa para isso. Não estou descartando aqui que a autofecundação tem a sua vantagem, a sua beleza, tá? Ela tem sua beleza. Mas ela tem sua beleza quando? Quando não tem variação do meio. Quando o meio está sem muitas modificações. Aí a autofecundação é ótima. Eu dependo do outro. Eu consigo fazer sozinho. Beleza? O desenvolvimento é direto ou indireto. Se for indireto, né, no caso do indireto, a gente tem uma larva que é chamada de trocóforo. Isso é interessante você saber. E a gente só tem reprodução sexual. Tá? Então, animal significa animal complexo. Aqui, perdão, são os celomados. Então, há um destaque, há uma separação entre ectoderme, endoderme e a cavidade digestiva. Beleza? Que é endoderme. Então, você tem ali o celoma, dá para ver, né? O celoma é aquela parte que faz meio que a separação deles. Como é que eu faço a classificação dos anelídeos? São 3 grupos básicos: oligoqueta, poliqueta e erudíneo. O que é esse negócio? Oligo é pouco. Queta, perdão, queta é cerda, então eu tenho poucas cerdas. Poliqueta, muitas cerdas. Erudíneo, não tem cerda nenhuma. Para que servem as cerdas? Para se locomover, basicamente, tá? Então, os oligoquetas são as minhocas, poucas cerdas. Os poliquetas, muitas cerdas. E os erudíneos, sem cerdas. Show? Então, a gente tem aqui
as lombrigas. Aqui é uma dissecção de uma lombriga, tá? Então você tem aí papo, moela, intestinos, corações, e ela vai bombeando os corações justamente com a contração da musculatura. Isso é muito legal, tá? Mas isso daqui é só uma imagem para vocês verem, não de uma anatomia comparada, tá? A gente vê mais isso quem vai fazer curso de biologia, etc. O sistema digestório, então aqui é uma outra imagem para mostrar isso aqui, só que no desenho bonitinho, tá? Então ali, boca, faringe, esôfago, a moela, o intestino e o ânus lá no final. Aqui é para mostrar os nefrídeos. Então, repara que cada anel tem os seus poros, os seus pares de poros. É por isso que a minhoca, ela é nojentinha, ela é gosmentinha, né? Porque ela libera a urina na própria parede do corpo. Então, tem urina ali, né, na minhoca. Isso é bom para ela, porque ela lubrifica o lugar por onde ela está passando. Então, quando ela está criando lá um, um buraco, né, ela não está em contato direto com o buraco, ela está em contato com o muco, né, junto com a urina, que ela vai meio que deslizando por ali. Tá? Isso também evita a desidratação. Aqui, em relação ao sistema circulatório fechado, então, olha que legal. Os corações dela ficam bem próximo à cabeça. E quando ela começa a contrair o corpo, os corações meio que já vão sendo contraídos para aumentar a pressão. Porque imagina, cara, você ser uma lombriga e ter que mandar coração da tua cabeça até o final do teu corpo, até a cauda do ânus. E depois isso tem que voltar, né? Então ela meio que se contrai toda, e esse coração ele vai amplificando, é como se fosse uma onda amplificada. Eu contraio o primeiro coração, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e aí jorra tudo pro resto do corpo. E aí a contração do restante do corpo vai levando o sangue até o final e depois vai voltando até a cabeça. É mais ou menos assim, não sei se você já viu uma minhoca andando, mas reparem, ela vai contraindo todinha e depois meio que vai voltando e projetando a cabeça para frente. Então ela está ajudando a circular o sangue ao mesmo tempo andar com o próprio corpo. E isso acontece, lembrando, né? Todo mundo que tem sistema circulatório fechado faz através de hematoses. Então, passa o sangue oxigenado pelas artérias, faz as trocas de hematose sistêmica nos capilares e depois volta com sangue venoso pelas veias. A respiração se dá de forma cutânea, né? Então, pela própria superfície corporal, há trocas de oxigênio e CO2. Você não vai verificar nesses indivíduos um sistema respiratório, né, como o nosso, por exemplo. Como a superfície de contato dele é grande, né, a minhoca ela é alongada, então a superfície e volume dela é relativamente baixa, então ele consegue fazer trocas para o corpo todo sem muita dificuldade. O cordão nervoso ele é ventral, falei, né? Então fica na parte de baixo do animal e percorre o corpo todo dele justamente para ele conseguir ter um movimento ordenado. No caso da reprodução, as minhocas têm uma parte chamada de clitelo. É aí que ela vai desenvolver, né, os seus filhotinhos, os seus óvulos, que são esses daqui. Então, são vários ovinhos que são formados no clitelo. Mas como é que isso é formado? É tipo assim, a minhoca ela faz aquela cópula que é muito conhecida como 69, né, galera? Então eu tenho a parte masculina de um cara de um lado, a parte feminina dele do outro. E aí ele vai fazer a fecundação cruzada contra a minhoca. Então você tem aqui, ó, o testículo de um voltado para o clitelo do outro para poder fazer a fecundação ali. E vice-versa do outro lado. Aí o clitelo começa a desenvolver os ovinhos e formar tipo uma camada de ovos, tá? Um muco cheio de ovos impregnados ali. E aí, depois que todos eles são desenvolvidos, a minhoca começa a mover a musculatura para empurrar essa camada, né? Esse envoltório até o finalzinho do corpo. E aí, quando ela faz isso, né? Ela geralmente faz isso se enterrando. Então ela se enterra e vai meio que destacando esse clitelo dela até que eles estejam soltos e eles vão começar a eclodir e fazer os seus próprios buraquinhos na terra para poder comer e crescer.
Então é mais ou menos assim que eles se desenvolvem. Aqui tem uma imagem, né, da cópula das minhocas e da dupla fecundação, que é o autocruzamento. E é assim que elas fazem a reprodução. Então, quando vocês estiverem vendo isso, um negócio desse aqui, né, saibam o que que é que está rolando, né? Beleza? E isso é um hermafroditismo, mas garante variabilidade genética porque elas estão fazendo as troquinhas de gametas. Ok? Como esses clitelos são visíveis assim mesmo ou só tá fazendo pela representação da imagem? Não, eles são super visíveis. Ah, sim. Depois que eles se separam, aquilo ali vai ficando bem gordinho até a hora que ele se destaca, né? Tipo, ela vai empurrando isso para fora e solta. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, galera, é basicamente isso que a gente tinha para ver hoje, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se não, semana que vem a gente vai para os últimos grupos. A gente vai ver artrópode e equinodermata. Beleza? E aí é vertebrado. Aí vertebrado cai bastante vestibular, tá? Fala. Só para anotar aqui que eu acabei não conseguindo anotar. Da classificação. Primeiro é o oligoquetas, depois é poliquetas, o terceiro é o quê? Pirudinho. Quer que eu volte? É só para anotar o nome. Pirudinho. Ah, tá, valeu. Virudinhos são das sanguessugas. Fala, Milena. Então, é porque, tipo, o sistema nervoso de todos os invertebrados até agora é desse tipo de ganglionar, né? Que tem tendões, essas coisas. Nenhum deles evolui, tipo, para um sistema nervoso mais complexo? A gente vai ver isso mais pra frente. Ah, tá bom, então. Show? Então é isso, meninas. Se organizem, tá? Da maneira como puderem. Qualquer coisa é só falar comigo. Os exercícios de invertebrados, eles não trazem exercícios só disso. Então não fiquem chateados comigo. Ah, não tenho 30 exercícios de porífero, não tenho 30 exercícios. Não existe isso. Então, existe aí um capítulo do material de vocês, do curso, voltado para os invertebrados, tá? Eu trouxe aí o máximo que eu pude disso. Mas estou aprofundando ao máximo as teorias para que quando vier uma nova questão de anatomia comparada, vocês não errem, ou tenham menores chances de errar, porque vocês têm conhecimento pleno sobre isso. Usem o cladograma que eu dei para vocês, comparativamente, para facilitar a vida de vocês. Eu acho que aquilo ali é o fundamental. Antes de entender aprofundado cada grupo que eu estou falando aqui, veja o básico que está no cladograma. Entendeu o cladograma até agora? Até agora você precisa saber porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco e anélida. São 6 grupos. Faltam 2 para acabar, de invertebrado. Vocês estão entendendo o cladograma dos 6? Quando fala lá, pega aquela imagem que eu pedi para vocês printarem. Vocês estão entendendo aquilo? É isso que vocês precisam saber. Beleza? Sabendo disso, a gente vai para os próximos 2 e acabou invertebrados. Aí a gente passa para os vertebrados. Mas eu queria dizer uma coisa: invertebrado é o pé, é o calo no pé das pessoas. Quando se fala de zoologia, todo mundo sabe sobre aves, mamíferos, répteis, mas ninguém quer saber desses carinhas aí. Eles são extremamente importantes. Beleza? Então, principalmente os vermes, cai direto em vestibular, seja ele qual for. Então, se eu tivesse que destacar plateuminto, nemateuminto, são carinhas que caem muito em prova. E artrópodes também, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Não que esses outros não sirvam, mas também são importantes. Beleza, pessoal? Então, é isso. A gente se encontra na segunda-feira. Fica o meu beijo carinhoso. Um ótimo restante de semana e final de semana para vocês. Valeu, pessoal.